Pessoal, boa noite. Como o Luiz acabou de falar, eu sou o Gustavo, e dando sequência nessa sessão de encerramento do ciclo 13, o tema que eu discuti com o meu mentor, que é o Luiz Mieiro, foi o impacto da supply chain em projetos complexos. E no final a gente vai fazer um breve estudo de caso do ProSub, que é o Programa de Submarinos da Marinha do Brasil. Então a agenda que eu vou percorrer, né? Eu vou falar um pouquinho sobre mim, sobre a mentoria, o tema, objetivo e justificativo. Vou fazer um comparativo entre projetos militar e normal, complicado e complexo. Falar um pouquinho sobre o ciclo de vida dos projetos, sobre a supply chain, o que ela é, e o seu impacto no ciclo de vida do projeto. E, por fim, vou fazer o estudo de caso. Então, quem sou eu? Eu sou engenheiro naval, tenho intercâmbio acadêmico em engenharia oceânica, fiz MBA em gerenciamento de projetos e sou certificado PMP. A minha carreira ela foi desenvolvida nas áreas de projeto de supply chain. Né? Eu tenho uma atuação em empresas multinacionais em projetos de construção no setor de óleo e gás e militar. E já atuei também com acompanhamento e análise de risco na construção de navios sonda. Hoje eu trabalho na coordenação e desenvolvimento de projetos de supply chain para estaleiros de construção de submarinos. E a mentoria? O tema foi analisar e entender os impactos da supply chain ao longo do ciclo de vida de um projeto. O objetivo? Construir uma base de conhecimentos sólidos sobre as relações entre os projetos, simples, complicados e complexos, e a supply chain. Realizar uma análise do impacto da supply chain no ciclo de vida dos projetos e analisar a complexidade dessa supply chain e os seus impactos em um complexo projeto militar. E, por fim, a metodologia, que foi estudar artigos e livros, a minha experiência do meu mentor para a aplicação da supply chain no ciclo de vida do projeto e análise dos fatores de complexidade em projetos. E essa imagem aqui é mais para contextualizar que o projeto militar do qual eu vou falar lá no estudo de caso é o Programa de Submarinos da Marinha, que envolve a construção de um estaleiro base naval, de um submarino nuclear, de 4 submarinos convencionais. Então, só para vocês entenderem o primeiro comparativo que eu vou fazer. A gente escolheu 8 critérios, né, e dentro desses 8 critérios, a gente fez uma classificação por exclusão. Ou seja, a gente define o que é um projeto militar e depois todos os demais vão ser os projetos convencionais normais. E aqui, só para dar um destaque em 3 dessas características, uma é com relação ao financiador, né, onde para os projetos militares eu tenho o Estado e para os projetos convencionais eu tenho organizações públicas e privadas. Com relação aos objetivos, né, para os projetos militares eu vou buscar sempre assegurar a capacidade de defesa, enquanto nos convencionais eu vou querer atender a necessidade das organizações solicitantes. E, por fim, a confidencialidade. Uma vez que no projeto militar eu trato da questão da segurança nacional, eles vão ser sempre confidenciais e vou ter informações secretas e controladas, ou seja, não vão ser disponibilizadas para o público. Já nos projetos convencionais, ele vai variar, né, de acordo com a fase em que o projeto se encontra, ou seja, no início, antes de ter uma patente, eu vou trabalhar de forma confidencial e depois, quando eu tiver uma patente divulgada, eu vou abrir para o mercado, enfim. E agora falando um pouquinho sobre o projeto complicado e complexo. Né? Na imagem da esquerda, vocês podem ver uma malha ferroviária, e nessa malha ferroviária eu conheço os meus inputs, conheço meus outputs, mas aquele meio ali, ele é previsível. Né? Ele é complicado, mas eu sei como é que eu vou chegar no meu output, eu sei onde vão ser as minhas saídas. Quando vem para essa imagem da direita, eu tenho uma malha de bonde, ou seja, no meio de uma cidade, e que não só eu tenho o meu bonde, como eu tenho a linha do bonde, né, mas eu tenho uma série de interlocutores, de ecossistemas, que são somados e que dão imprevisibilidade desse sistema. Eu começo a ter inputs e outputs, alguns conhecidos, mas muitos também desconhecidos. Então, tenho à esquerda o complicado e na direita o complexo. Só para falar um pouquinho dessas características, né? 8 características aqui, 7, né, que a gente está elencando aqui. Ambos os projetos são multidisciplinares. Os métodos de planejamento, de monitoramento e controle, no complicado, eles são definidos e estão funcionando, já no complexo nem sempre. A medição de valor agregado é linear para o complicado e para o complexo ela é não linear. O comportamento no complicado é determinístico, no complexo ele é probabilístico. E o grau de incerteza de inovação e novidade são mais baixos no complicado, né, e mais elevados no complexo. E, por fim, a questão dos contextos, que é a menina dos olhos de ouro do complexo, né, que você tem, no complicado eu tenho os meus contextos, né, meus ecossistemas, eles são conhecidos, né, e com inputs e outputs definidos. E já no complexo eles são desconhecidos e inputs e outputs indefinidos e desconhecidos muitas vezes. E só para dar uma outra panorama com relação a isso, né, eu tenho meus projetos simples, ou seja, eu tenho poucos stakeholders, tenho poucas disciplinas, são projetos pequenos. Eu vou para o projeto complicado, que ele é maior que o simples,
e eu tenho um projeto determinístico, eu tenho mais disciplinas envolvidas, eu tenho uma medição de valor agregado linear, eu tenho inputs e outputs conhecidos, e eu tenho essa minha medição do planejamento, o meu planejamento, meu monitoramento e controle também bem definidos. E quando eu vou para o complexo, aí eu tenho um projeto probabilístico, com muito mais stakeholders envolvidos, mais ambientes, mais culturas, tem uma medição de valor agregado não linear, tem aqui os meus inputs e outputs, né? Como eu falei, alguns conhecidos, outros desconhecidos, e esse meio do caminho completamente confuso, imprevisível. E, por fim, eu tenho o grau de inovação, que também é bastante elevado nos complexos. Bom, acabando esses comparativos, eu vou então falar um pouquinho do ciclo de vida do projeto. A gente tem hoje 3 grandes fases, né, principais nos projetos. Eu tenho o front-end loading, que é uma fase inicial que eu faço a minha análise de viabilidade técnica, o meu projeto conceitual, o projeto básico. Depois eu vou para o meu front-end engineering design, ou seja, eu tenho meu projeto de pré-detalhamento, o detalhamento do meu projeto básico. Eu vou depois para a fase de engenharia, engineering, procurement and construction, no meu EPC, onde eu faço meu projeto executivo e eu efetivamente começo a construção do meu entregável e realizo as minhas entregas. E trazendo o PMBOK para cá também, né, ao longo de cada uma dessas fases, eu tenho os 5 grupos de processos atuando. Né? Eu tenho iniciação, planejamento, execução, monitoramento, controle e encerramento para todas elas, independente se ela está no início ou no final do teu projeto. E também complementando aqui, a gente tem os marcos, né, os portões que a gente coloca, né, alguns são às vezes os documentos, a gente tem os marcos para que a gente possa avançar de uma fase para outra. Uma leve pincelada aqui no ciclo de vida. E agora chegando à supply chain, né, que é onde foi a razão de ser desse estudo. Né? A gente tem esse gráfico aqui, e nesse gráfico, basicamente, a gente tem, eu apresento aqui os custos, né, a contabilidade de custos, né, em um projeto. Ou seja, as decisões, eu tenho 80% dos meus custos de um projeto que são supply chain, ou seja, 50% é material e 30% são instalações. E 70% das decisões que eu vou tomando ao longo do meu ciclo de vida do projeto, né, que são ali, no caso, pelo projeto, né, aqui nesse pretinho, vão ter impacto nesses 80% dos custos de supply chain. E a própria supply chain mesmo, ela teria 25%, né, de impacto nas decisões do custo, né, dos seus 80%. E aí aqui é basicamente para dizer o seguinte, supply chain ela sempre atua como auxiliar, como suporte, mas ela é uma das que tem o maior custo, né, e muitas vezes ela é negligenciada. E aí fica aqui uma provocação. Né? E você, gerente de projeto, como você está gerenciando esses 80% do seu custo? E falando um pouquinho mais a fundo na supply chain, a gente tem 3 macroprocessos. Né? E para ilustrar isso, eu vou contar uma breve história aqui. Eu tenho o meu cliente, esse meu cliente ele tem seus requisitos, e para atender os requisitos desse cliente, eu vou ter uma empresa que vai vender algum serviço, algum produto. E eu tenho aqui um primeiro macroprocesso, que é o meu relacionamento com o cliente, meu Customer Relationship Management. Mas para atender esse cliente, eu vou precisar gerenciar minha supply chain interna. E eu tenho meu ISM, que é a minha Internal Supply Chain Management. E por fim, não necessariamente eu consigo ter todos os meus produtos, eu tenho meus fornecedores também. E esses meus fornecedores, eu vou estabelecer uma relação com eles, que é o meu Supplier Relationship Management. E aqui eu vou ter o quê? Dos meus requisitos do cliente para os meus fornecedores, eu vou ter um fluxo de informação. E no caminho de volta, eu vou ter um fluxo de produtos e serviços para que eu possa atender esses requisitos. Dito isso, agora eu vou juntar os dois. Ou seja, eu tenho a minha supply chain, o meu ciclo de vida, e eu tenho a minha supply chain que atua ao longo dele. Eu fiz um código de cor, né, para identificar o que é o CRM, ISM e SRM, mas vale ressaltar aqui que eles podem entrar um em cima do outro, muitas vezes uma determinada atividade eu utilizo mais de um macroprocesso. Então, passando aqui de forma breve, né, no EVT, que é a minha análise de viabilidade técnica, eu tenho análise generalista de mercado, tendência, novas tecnologias, tem a minha estimativa do custo de supply chain e logística, tem a solicitação de informações junto aos fornecedores, eu tenho meu suporte com informações para a tomada de decisão aos setores de novos negócios, aos setores de engenharia, eu tenho a identificação do projeto conceitual de alternativas e estratégias de implantação do projeto, seleção de tecnologias, estudo e definição de processos, a minha catalogação, né, de produtos, fornecedores, que acontece ao longo de todo o projeto. Eu tenho a minha colaboração com fornecedores, tanto para desenvolvimento de projetos, quanto para o fornecimento de produtos. Eu tenho também o meu planejamento, né, que acontece, planejamento estratégico, de demanda, de fornecimento, e que acontece ao longo de todo o projeto também, a partir do projeto conceitual.
E depois eu venho para o projeto básico, né, que eu tenho a minha escolha das alternativas estratégicas identificadas anteriormente, eu tenho as minhas solicitações de cotação de proposta, tenho a minha negociação com os fornecedores de tempo, prazo, custo, tenho meus pedidos de compra, né, e aqui, no projeto básico, sempre numa fase anterior à minha construção, eu faço muitas vezes pedido de compra de produtos com maior lead time. Vou pegar um exemplo de um motor de baixa rotação para um petroleiro, por exemplo, um navio petroleiro. Eu preciso de um tempo maior, 2 anos e meio, para ter essa entrega. Então, não vou esperar começar efetivamente a minha construção para fazer esse pedido. Aí depois eu venho aqui no meu projeto de pré-detalhamento. Eu tenho análise de risco junto aos clientes, junto aos fornecedores. Tenho meu suporte à interface na definição do escopo do projeto e do produto. A especificação do produto pronto para a compra. E aqui eu dou destaque pelo seguinte: no meu FEL, eu trabalho a função do meu produto. No meu FEED, eu trabalho o meu produto com uma função e com uma especificação. E quando eu vou para o EPC, eu trabalho o meu produto com uma função, uma especificação e um fornecedor. Ou seja, o meu produto está pronto para ser comprado para que eu possa executar o projeto. Então, assim, cada fase, uma dessas 3 grandes fases, você tem uma etapa, né, dessa especificação do seu produto e de análise. Aí, dando continuidade, eu tenho a revisão e validação dos processos. E um fator aqui que foi, até pela nossa experiência, a gente colocou, né, que é o estudo de alternativas de metodologia para a gestão de perecíveis e consumíveis. E aqui não podia deixar de falar sobre a interface constante que a supply chain tem que ter com a engenharia para justamente dar esse suporte. Aí depois, quando eu entro na EPC, eu continuo com a minha definição de uma política de gerenciamento de perecíveis, a operacionalização dos processos de supply chain, né, gestão dos processos, gestão de reparos, gestão de sobressalente, um suporte na manutenção preventiva e corretiva, né, que eu tenho a pré-aceitação e encerramento, a gestão de estoque, acompanhamento dos índices de desempenho de custo e de prazo, a otimização de custos, a gestão de conteúdo local, gestão de imprevistos e de urgências e a minha logística. E um fator que inicialmente a gente sabia que ele era muito importante, mas que a gente não tinha colocado aqui. Antes disso, né, não vou deixar de falar, eu botei essas bolinhas aqui que são justamente mais um processo atuando. Por exemplo, na seleção de tecnologia eu discuto tanto com o meu fornecedor quanto com o meu cliente. Mas voltando aqui, um dos processos que eu não tinha, a gente sabia que era muito importante, mas não tinha sido incluído vou falar nesse slide, nesse fluxo aqui, era a gestão de risco, né? E realmente a gestão de risco, né, no caso minhas ameaças e oportunidades, eu coloquei essa matriz aqui de impacto e probabilidade, justamente é algo que é essencial a gente fazer, principalmente na supply chain. Uma vez que eu trabalho com 80% do meu custo, eu preciso efetivamente dar uma importância para essa gestão de risco, para que eu possa maximizar essas oportunidades, seja para a variação de um preço, e poder minimizar, mitigar essas ameaças que com certeza elas vão acontecer. E aí, falando aqui um pouquinho, né? Na minha supply chain eu tenho, no início do projeto, eu tenho mais decisões de nível estratégico, mais decisões de longo prazo, né? Por isso é importante definir os meus processos. Depois eu venho a decisão de nível tático, que é mais de médio prazo, e a minha decisão de nível operacional, que é o meu dia a dia da operação, a minha gestão de estoque propriamente dita. E agora falando um pouquinho dos custos, né? Como é que, uma vez que eu tomei as decisões de nível estratégico lá atrás, elas vão comprometendo o custo ao longo do ciclo de vida do projeto. Então, eu vou tendo um grau de certeza com relação ao custo que eu vou ter nas etapas mais à frente da execução, da construção, efetivamente. E aí aqui, ao final da minha análise de viabilidade técnica, eu tenho 10% do meu custo comprometido. Ao final do meu projeto conceitual, sobe para 55%. Ao final do meu projeto básico, para 85%. E ao final do meu projeto executivo, sobe para 100% o comprometimento, o grau de certeza que eu tenho com relação ao meu custo que eu vou fazer. Então, como eu falei para vocês, no FEL é funcional, no FEED eu defino a especificação do meu produto, no EPC eu efetivamente defino o meu fornecedor. Ou seja, eu já cotei com vários fornecedores e agora efetivamente eu sei qual é o meu preço que eu vou aplicar. E só para fazer um paralelo também, botei uma estimativa de desembolso real, né? E aqui um destaque que a gente pode dar, por exemplo, aqui no projeto básico, eu começo a ter sobe os meus custos de supply chain. E um fator que é também muito importante é a questão da qualificação dos fornecedores. E especificamente para esse estudo de caso que eu vou colocar, é algo essencial, porque para um projeto militar, caso não consiga desenvolver uma base industrial de defesa com fornecedores qualificados, ele vai ser um fracasso. E aqui o último fator, né, no caso, falando da supply chain, é o esforço dela. Não é muito comum a gente ter a supply chain atuando ao longo de todo o ciclo de vida do projeto, em conversa com colegas da profissão, e, enfim, muitas pessoas falam, mas por que você coloca a supply chain na análise de viabilidade técnica, no projeto conceitual?
É justamente porque quando você vive o dia a dia da operação, você fala assim, muitas coisas foram esquecidas, né? Então a gente precisa ter essa atuação. E é que o esforço da supply chain ele efetivamente começa. Lá atrás, né, com poucas pessoas, o teu esforço ele é menor, chega ao máximo, ao final, mais ou menos, do teu projeto executivo, e depois ele começa a descer, né, canalizando para a tua entrega final do teu projeto, do teu produto. E aí, entrando agora no estudo de caso, uma vez que eu falei da complexidade do projeto, do ciclo de vida e da supply chain, vou falar um pouquinho sobre o estudo de caso do ProSub, que é o programa de construção de submarinos da Marinha do Brasil, como eu disse. A Marinha, então, ela tem um desejo de ter submarinos nucleares, que está incluído na Estratégia de Defesa Nacional, e tem a necessidade de proteger a Amazônia Azul, que é a nossa zona econômica exclusiva, né, para exploração marítima. E também a Marinha ela quer aumentar a sua capacidade de negar o uso do mar para potências estrangeiras, para inimigos. E só trazendo um comparativo, hoje a Venezuela, que é um vizinho nosso aqui, tem 7 a 1 submarinos dieselétricos, a Argentina tem 2, e hoje o Brasil, operando, tem efetivamente 1 submarino. Então a gente tem um operando, 3 em manutenção e 4 sendo construídos. Então, como eu coloquei, né, 1 submarino nuclear e 3 submarinos dieselétricos. Mas tudo bem, como é que eu vou fazer isso? Aí entra a questão dos custos. Né? Tem os custos aprovados para o ProSub, os valores aqui são de 2013, e em 2009, quando o contrato foi assinado, efetivamente eram esses dados. Né? Você tem o custo para o estaleiro base naval e o custo para você construir os 5 submarinos e mais fornecer todos os equipamentos, sobressalentes, apoio logístico para a operação inicial deles. E trazendo lá atrás aqueles dados que eu coloquei dos 80%, a gente tem um custo de supply chain, né, de 80% desses 6,8 bilhões, que dá mais ou menos 5,44 bilhões de euros, né, que estão sendo empregados hoje na construção dos submarinos. E aí, falando um pouquinho, entrando mais a fundo ainda no programa, né? A gente tem um fornecedor principal, que está localizado em Cherbourg, na França. A gente tem esse fornecedor principal, que tem seus fornecedores secundários internacionais e que manda os materiais para esse fornecedor. Esse fornecedor principal manda, então, para o local da construção dos submarinos, né, da base naval, que é em Itaguaí, no Rio de Janeiro. E, além desses fornecedores internacionais, a gente tem também nossos fornecedores secundários nacionais, que entram no escopo do pacote de nacionalização e que busca também capacitar a mão de obra local, capacitar a indústria local para atender essas necessidades do ProSub. E a gente tem o primeiro submarino, que começou as suas provas de mar na semana passada, e você tem alguns desafios, né, do teu programa, da sua supply chain, que devem ser transpostos para que a gente consiga efetivamente ter esse projeto com sucesso para o nosso país. Então, a gente tem um projeto. Eu vou elencar aqui várias características e que estão ligadas com o que eu falei lá atrás, né? A questão da complexidade do ser complicado. A gente tem a multiculturalidade, múltiplos modais e muitas fronteiras, muitos contextos envolvidos, alto grau de inovação, transferência de tecnologia, capacitação de mão de obra, nacionalização de produtos, né, para ter a capacitação da indústria brasileira, produtos controlados para exportação, uma vez que eles são usados para fins militares, e um número elevado de partes interessadas, tanto nacionais quanto internacionais. É um programa de longo prazo e que a gente busca, né, desenvolver uma base industrial de defesa responsiva. E, por fim, o que é o filé da supply chain, é a gente poder assegurar o fornecimento de materiais sem ter ruptura na cadeia de suprimentos. E as conclusões? Relativas ao estudo realizado como um todo. Né? Uma atenção especial deve ser dada pelo gerente de projetos ao setor de supply chain, desde a análise de viabilidade do planejamento. E por que eu quero fazer isso? Para assegurar a maximização das oportunidades e minimização das ameaças, gestão de riscos e oportunidades, uma vez que eu estou tratando do maior custo do projeto, aumentar a margem de lucro da empresa executora do projeto, que é a razão dela de ser, em geral, e diminuir os imprevistos e melhorar a capacidade de resposta aos mesmos. Eu tenho também as conclusões relativas ao estudo de caso, que são todas as anteriores, mas eu também busco assegurar a disponibilidade de todos os equipamentos, na quantidade, no tempo e na especificação corretos, principalmente aqueles submetidos à licença de exportação. E aqui eu falo de armas, falo de motores específicos, enfim. E o sucesso do projeto e a concretização das capacidades militares delineadas na Estratégia Nacional de Defesa depende também do sucesso da complexa supply chain desse programa. E, por fim, o entregável que eu vou ter nesse projeto, que é o artigo. É isso. Estou aberto para dúvidas.